Olá pessoal, meu nome é Adriano Pereira e essa é mais uma conferência comentada. Esse conteúdo está disponível na Rádio Sud às 12h30 e 21h30, tendo um conteúdo novo a cada quarta-feira às 21h30. Também está disponível no canal no YouTube Meu Propósito. O discurso que eu gostaria de comentar hoje é o discurso do presidente Darin H. Oaks, primeiro conselheiro da primeira presidência. E o título do discurso é Amai vossos inimigos. É fácil? Será que é fácil amar nossos inimigos? Não, não é fácil. Mas é um mandamento. E como um mandamento, ele precisa ser cumprido. O presidente Oaks, ele utilizou esse momento da conferência para poder nos lembrar sobre uma obrigação que nós temos. Uma obrigação quanto às leis da terra e uma obrigação quanto às leis de Deus. Ele trouxe à nossa memória Lucas, capítulo 20, versículo 22 a 25. Eu vou ler essa escritura com vocês. O que está acontecendo nesse momento? Os judeus, eles estavam sob o domínio de Roma. E os doutores da lei, os sacerdotes, eles treinavam o povo a odiar os romanos. Eles tinham que odiar os romanos. Você nascia judeu, você já tinha que odiar os romanos. Isso é que era ensinado, né? É verdade que o governo era um governo um pouco injusto, era um governo duro, mas não dava o direito de os judeus odiarem e ser treinados a odiar os romanos. E vamos ler a escritura? Lucas 20, no versículo 22 a 25. E diz o seguinte: é-nos lícito dar tributo a César ou não? Isso os sacerdotes e escribas se aproximaram de Cristo e perguntaram a ele. É-nos lícito nós judeus, é-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Isso Cristo respondendo a eles, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a escrita? E respondendo eles disseram, de César. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, quem é que está no governo agora, nesse momento? César? Então, se o que César está exigindo é lícito porque ele está governando, então dá a César o que é de César. No entanto, não te dá o direito de quebrar as leis de Deus, que é amar ao próximo. Então dá a César o que é de César, cumpre com as leis do teu país, cumpre com as leis da tua cidade, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não odeie, não se permita a ser treinado a odiar. Ame ao próximo, porque aquele que está no governo também é filho de Deus, tá? Então, esse foi uma escritura que foi compartilhada pelo presidente Oaks e que eu amei, porque nós estamos em período de eleições e nós precisamos entender a nossa responsabilidade para com as leis do país e a nossa responsabilidade para com Deus, né? Então, vivemos uma democracia, pessoal. Vivemos a oportunidade que nós temos de poder eleger os nossos governantes. Vamos ler uma outra escritura que fica lá em Doutrinas e Convênios. Doutrinas e Convênios, na seção 58, versículo 21 e 22. Que ninguém quebre as leis do país, porque o que guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar as leis do país. Portanto, sujeitai-vos aos poderes existentes, até que reine aquele cujo direito é reinar.
e subjugue a todos os inimigos sobre os seus pés. Então, se é o direito deste governar nesse momento, é nossa obrigação nos sujeitarmos às leis do país. Se nós guardamos as leis de Deus, se nós nos consideramos cristãos, então não temos o direito de quebrar as leis civis, tá? E gostaria de ler uma outra escritura. Fica lá em Regras de Fé. Hoje eu estou lendo bastante escritura com vocês. Então é a 12ª regra de fé, que diz o seguinte: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes, magistrados e na obediência, honra e manutenção das leis. Então, o que está dizendo essas escrituras? Nós temos a obrigação de cumprir com as leis civis, de submissão aos governantes. Em contrapartida, nós não podemos deixar de guardar os mandamentos de Deus. E quais seriam esses mandamentos de Deus? Vamos lá em Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. E diz o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ou seja, o que era ensinado aos judeus? Amar o próximo e odiar o inimigo. Mas Cristo estava ensinando algo maior. E está lá no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Bendizeis o que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que maltratam e vos perseguem. Isso é fácil? Não. Mas como eu já falei, é um mandamento, tá? Então não quer dizer que porque você não concorda com um determinado candidato, não concorda com um determinado partido político, ou não concorda com determinadas leis, ou não concorda com determinada forma de governar, que você deve odiar aquela pessoa. Porque aquela pessoa que está no governo também é um filho de Deus, tá certo? Então, nós precisamos guardar as leis civis, ou seja, dar a César o que é de César, mas também não podemos deixar de lado de guardar as leis de Deus, amar ao próximo como a si mesmo, tá? E o Elder Oaks, o presidente Oaks, ele falou que os seguidores de Cristo não devem renunciar à raiva. Então, muito cuidado, pessoal. Tem muita gente aí utilizando as redes sociais para propagar a raiva contra partidos, propagar raiva contra candidatos, propagar raiva contra governantes. Muito cuidado com isso, não seja participante disso. Você, santo dos últimos dias, você que é um cristão, não deve propagar a raiva. Ele estava tomando como referência assuntos de lá dos Estados Unidos, contudo ele falou que essa situação ela se adequa a qualquer país, a qualquer lugar, tá? Então vamos ler mais uma escritura que fica lá em 3º Nef 11. 3º Nef 11, no versículo 29. Pois em verdade vos digo, aquele que tem um espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Então nós temos uma escolha. Nós escolhemos ser de Deus ou nós escolhemos ser do diabo? Porque aquele que tem um espírito de discórdia, aquele que propaga o ódio, aquele que faz com que utiliza as redes sociais para propagar ódio contra qualquer pessoa, qualquer pessoa, a gente está falando sobre questões eleitorais, mas principalmente nesse momento questões eleitorais, mas também a propagação de ódio contra qualquer pessoa, independente de raça, independente de religião. Naquele momento, se você está propagando isso, você está escolhendo não ser de Deus e ser do diabo. Presidente Thomas S. Monson, ele falou: a raiva é um instrumento de Satanás, pois enfurecer-se é ceder à influência de Satanás.
Ninguém pode deixar-nos zangados. Zangamos-nos por escolha própria. A raiva é o caminho para a divisão e para a inimizade. Passamos a amar nossos adversários quando evitamos a raiva e a agressividade em relação às pessoas das quais discordamos. Então você pode dizer para mim, Adriano, então, irmão Adriano, quer dizer que eu devo concordar com tudo? O candidato, o governante, ele está fazendo coisas erradas, eu estou julgando como coisas erradas e eu devo concordar? Então o Elder Oaks, ele falou sobre isso. Não significa que devemos concordar com tudo que é feito pela força da lei. Significa que obedecemos às leis atuais e usamos de meios pacíficos para modificá-las. Também significa que aceitamos pacificamente os resultados das eleições. Não devemos participar de atos violentos fomentados por pessoas insatisfeitas com os resultados. Em uma sociedade democrática, sempre temos a oportunidade e o dever de persistir pacificamente até as próximas eleições. Então, chegou o momento da eleição, candidato ganhou, aceite. Se durante o governo dele tem alguma coisa que nós podemos reivindicar de forma pacífica, mas não aderir à raiva, não aderir à violência. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. E se você gostou, por favor, compartilha. Se você não faz parte do meu canal no YouTube, então, por favor, se inscreva. Um forte abraço, meus queridos.